Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A gente já vem tratando sobre o cartão de crédito, né? Quais são as regras do cartão de crédito, o que o consumidor pode fazer quando ele recebe um cartão de crédito que não solicitou, né? Quais são ainda as taxas, né, que há ali no cartão de crédito, a gente tem que estar sempre atento sobre contratos, né, dos cartões de crédito com a instituição financeira e vamos dar continuidade nas nossas regras específicas do cartão de crédito, tá? Quando há uma falha no sistema, ou seja, quando o consumidor ele vai a um estabelecimento, tenta passar o cartão e o cartão não passa por falha da máquina do cartão, por falha do estabelecimento, por falha do sistema e não por problema do consumidor, né? O consumidor tem o crédito, tem saldo, tem todo o aparato para poder fazer esse pagamento, porém não passa o cartão por uma falha de sistema, tá? Uma falha de rede, uma falha no cartão. Nesse caso, quando essa falha ela é do serviço, do estabelecimento, o consumidor ele não pode ser, por exemplo, compelido a fazer este pagamento de alguma forma como deixar um bem ali para poder garantir esse pagamento. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 14, ele entende que essa responsabilidade é do local ou ainda da administradora do cartão, quando o problema for na rede da administração do cartão. Então, esse problema não é do consumidor em si. O consumidor, ele pode, o fornecedor neste caso, ele pode até ter o contato do consumidor para poder depois informar que o sistema já voltou e o consumidor faça lá a hora que pode e faz o pagamento, tá? E não pode, de forma alguma, constranger o consumidor a realizar esse pagamento. A gente já viu isso também lá no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que traz isso para nós, tá? Então, caso o consumidor, por exemplo, vai fazer o pagamento no cartão e não consegue, né, fazer esse pagamento, e aí ele só tem, por exemplo, um cheque, né? O consumidor só vai ter o cheque para poder fazer o pagamento. Ainda que o estabelecimento ele fale que não aceita o cheque e a falha foi do consumidor, se de qualquer outra forma o consumidor quiser fazer este pagamento, ele não pode ser impedido de realizar, tá? Então, tendo ali como fazer o pagamento de qualquer outra forma, isso, se o fornecedor se negar a aceitar, ele estará infringindo uma norma do artigo 39, inciso 2 e 9, lá do Código de Defesa do Consumidor, que a gente já tratou. E no caso de compras internacionais, então quando o consumidor ele faz uma compra no exterior, em viagem, ou ainda faz uma compra em um site estrangeiro com outra moeda, dólar, euro, por exemplo, então qual que é a regra para isso? O consumidor ele tem que ter, no caso, um serviço específico, né? O banco ele fornece um cartão de crédito específico para utilização em locais internacionais. Então, existem cartões internacionais que vão fazer este tipo de serviço, tá? E aí, existe uma circular chamada, a circular número 3918 do Banco Central, ela traz uma alteração, porque antigamente existia em contrato, né, do consumidor com a instituição financeira, de quando seria o encerramento, quando que se daria esse cálculo, né, entre real e a moeda estrangeira, né, qual que seria a cotação. Alguns bancos aplicavam a data da compra, outros bancos aplicavam a data de fechamento da fatura. A circular 3918 do Banco Central, ela resolveu estabelecer um padrão para esse tipo de serviço e entendeu que a conversão ela deve ser feita no dia da compra, o que é muito mais justo, porque se você faz uma compra com a cotação, por exemplo, do dólar a R$4 e no outro dia o dólar sobe para 4,20, 4,30, né? Então é um pouco mais injusto, né, você ver dessa forma. Porque se você vai fazer a compra, você já vê no dia e você sabe, não, eu tenho a condição de fazer este pagamento com a moeda nesse valor. E qual que é a taxa que pode ser cobrada quando há, por exemplo, um atraso na fatura, no pagamento da fatura do cartão de crédito? As administradoras, elas têm em regra uma multa que pode ser aplicada de até 2% do valor total da fatura e juros de mora de 1% ao mês. Esses juros são legais. E outros encargos contratuais que devem ser vistos no contrato, tá?
Mas, lembrando, a gente sempre tem que estar atento às taxas abusivas, às cobranças abusivas, e isso inclui também juros e multas, tá? Então, quando há uma taxa diferenciada, essa taxa ela deve ser informada ao consumidor. O consumidor nunca deve pagar nenhuma taxa que não foi informado anteriormente. E o que acontece quando o cartão de crédito ele é cancelado, por exemplo? Então, o consumidor ele solicitou o cancelamento do seu cartão de crédito e há ali ainda contas parceladas, né? Faturas que vão vir ainda. Então, nesse caso, o fornecedor, a instituição financeira, ela não poderá, por exemplo, emitir uma fatura com uma cobrança de anuidade. Então, se há anuidade a ser cobrada, essa anuidade não pode ser cobrada. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Já também pode haver a cobrança das faturas que ainda vão chegar. E também não pode ter nenhuma cobrança de qualquer serviço. Então, vamos supor que o consumidor ele tinha um serviço que era atrelado ao cartão. A partir do momento que se cancela este cartão, esse serviço também é cancelado, tá? Mas as compras parceladas, elas deverão ser quitadas pelo consumidor. E que se o consumidor, quando ele decide parcelar uma compra, o que ele precisa saber neste caso? Aqui, a regra deve-se verificar muito bem qual é a taxa de juro, por exemplo, que vai ter essa compra. Ou ainda, essa compra não vai ter juros. Então, é sempre bom saber entre consumidor e fornecedor qual é a regra para essa compra ser efetivada, uma compra parcelada. Então, às vezes tem uma compra que é parcelada e essa compra não vai ter juros, né? Ou ainda vão ter juros. É necessário que essa taxa de juros seja uma taxa legal, tá? Então, o consumidor ele tem que ver quanto que vai ficar o valor dessa taxa, né? Qual que vai ser o valor da parcela, com as taxas já inclusas, e também qual que é o valor total que ele vai pagar ao fim deste parcelamento. E o que o consumidor pode fazer quando a fatura não chegar? E aqui a relação entre o consumidor e a instituição financeira, ela deve ter uma contraprestação. Por quê? O consumidor ele também tem que ser vigiar, né? Ele também tem que vigiar qual é a data, por exemplo, que ele recebe essa fatura. Então, suponhamos que o consumidor ele receba a fatura sempre no dia 10, porque o seu pagamento vai ser no dia 15. Tá? E ainda quando contratou, solicitou que a conta fosse enviada apenas por correios. Então, aí neste caso, o consumidor ele tem que estar atento, por isso eu falo da contraprestação, então, porque o consumidor ele tem que estar atento a quando a fatura dele vai chegar ou quando a fatura vai vencer. Porque se, por exemplo, a fatura está para vencer e ainda não chegou, o consumidor ele deve entrar em contato com a empresa, com a administradora deste cartão, solicitar ali uma forma para efetuar esse pagamento, que pode ser o valor, o código de barras, né? Uma forma de como ele vai fazer este pagamento. E então ele informa, não recebi minha fatura, preciso do código de barra para poder fazer esse pagamento. Ou ainda, se ele não recebe a fatura constantemente, então todo mês o consumidor precisa entrar em contato, todo mês o consumidor precisa entrar em contato. Porque pode ser que o erro seja, o problema seja na prestação do serviço do correio, que não chega na data, né? Então o consumidor ele recebe a fatura sempre depois do vencimento. Então, pode ser um erro, por exemplo, do Correios. Mas e quando o consumidor ele nunca recebe a fatura não chega para ele tem que estar sempre entrando em contato. Aí, nesse caso, é bom entrar em contato com a ouvidoria dessa empresa ou ainda buscar o PROCON para mostrar que o serviço não está sendo prestado com a qualidade que deveria ser prestado. E quando o consumidor ele recebe uma cobrança indevida? Então, quando o consumidor ele faz uma compra, é necessário ter atenção às compras que foram feitas e verificar na fatura, ter ali a fatura, e isso é importante, o recebimento deste documento, para poder fazer a constatação entre o que foi comprado e o que está sendo cobrado e verificar se não há nenhum tipo de cobrança indevida. Se, por exemplo, ele identifica que há uma cobrança que ele não, de uma compra que ele não efetuou, ou ainda taxas que ele não, de serviços que ele não contratou, entre em contato com o administrador do cartão, peça esclarecimento, guarde sempre o protocolo, porque em caso de se manter uma cobrança indevida, você pode usar este protocolo como prova para buscar a reparação dos seus danos morais ou ainda materiais, por exemplo.
E quando o cartão for clonado ou ainda roubado, furtado, né? Então, neste caso, o consumidor ele deve fazer um boletim de ocorrência e comunicar à administradora do cartão. Para quê? Verificar se há compras que foram feitas com este cartão durante, conforme, depois que esse cartão foi roubado, ou ainda identificou que é uma compra que foi feita sem o cartão, né? Então, o cartão foi clonado, por exemplo. Então, neste caso, fazer um boletim de ocorrência, informar a administradora do cartão, porque toda compra que for feita depois de um furto, de um roubo, por exemplo, ou ainda uma clonagem, ela deve ser cancelada, tá? E o consumidor, ainda que ele não tenha seguro de contratado, né, que é alguns serviços que também são prestados pelas administradoras, ele tem o direito de ter essas compras canceladas, né, e essas cobranças não chegarem a este consumidor. Ele não deve pagar por algo que ele não comprou, porque esse cartão foi clonado, foi roubado. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente encerra aqui o nosso estudo sobre cartão de crédito e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!